Tudo bem, pessoal? Boa noite. Como que é? Eu vou falar direto da câmera? Isso, perfeito. Tá bom. Não vai precisar do... Tá bom. Tudo bem? Bom? Bem? Bem? Tudo bem, pessoal? Quem vem pela primeira vez? Opa, gente nova, bem-vindos à nossa casa. Rapaz, tá bem, primeira vez que eu venho hoje. Quando o pessoal vai chegando, essas gripes da gente são interessantes, né? Porque todas elas têm uma motivação, né? Tudo tem um motivo de existir. E nem todo motivo, na verdade, nenhum motivo é ruim. As pessoas querem ver como motivo ruim, mas não é, né? É interessante que quando eu fiquei gripado, esses bondosos seres humanos aqui, né, todos se juntaram para cuidar de mim. É uma coisa boa, né? É coisa boa. Criar um movimento de cuidar do outro, isso é muito bom. Não reagir negativamente às coisas ruins do mundo, reagir positivamente. Esse é o grande lance de viver. Reagir positivamente, né? Começar a enxergar as coisas como algo que traz um bem comum. Esse é o grande lance, né? Anjos e arcanjos, nossa, hoje nós vamos lá para o céu, hein? Hoje é todo para o céu. Na verdade, só vou contar para vocês o que é a próxima fase da humanidade. Dá para imaginar todo mundo no útero materno, tá lá irmãos gêmeos e falando lá fora tem gente e tal, né? Não, mas é gente grande, viu? Pelo jeitão é grandão, viu? Pela voz, então, nem se fala, né? Dá para imaginar uma conversinha de louco dentro do útero materno? O que nós fazemos aqui é uma conversa dentro do útero materno. É um segundo útero. É um útero um pouquinho maior só. E aí nós ficamos pensando, como seria quem está lá fora? Como serão os nossos pais? Como serão as pessoas que nós vamos conviver? E um dia você descobre que você é aquela pessoa também. Não é assim com a criança que está no útero? Ela chega aqui, todo mundo aqui saiu do útero, né? Ninguém saiu de chocadeira, não, né? Então, todos nasceram de um útero. E de repente aquela criança tão pequenininha, né? Num dado momento, vira um moço. Meu filho mais novo tem 38 anos. Eu só dei uma piscada, ele tem 38 anos. Assim, não é assim a vida? E quando a gente pisca de novo, nós estamos vendo os nossos amados falecendo. Minha mãe é ela e meu irmão. Do meu pai só tem uma tia viva. Ou seja, a fila da frente está terminando. O que significa que começa a próxima. Tá certo que tem uns primos que andaram furando a fila, né? Mas deixa eles furem a fila. Por sinal, não tem nada pressa. Quem quiser furar a fila, fica à vontade, né? Não tem problema com essa fila, não, né? Mas a vida vai passando rápido. E como é depois? Como que nós vamos enxergar depois? Na era do espírito, os humanos, que eram animais, o Homo sapiens era um animal, e nós demonstramos aqui com o pêndulo para os nossos alunos que quando um animal morre, ele morre mesmo, não desencarna não, ele trava o sistema e começa o horário de novo. Ou seja, ele vai de animal em animal, ele vai somando informações e experiências, e aí ele vai sabendo o que fazer lá no futuro. Ele sabe como caçar, ele sabe como construir um ninho. Não é assim? As aves já constroem seus ninhos novamente, e ninguém mandou a ave para um curso de engenharia para fazer ninho. Ela está construindo. O João de Barro, então, ele sabe o lado que bate o sol, que bate a chuva, onde tem que fazer. Se você quiser fazer uma casa, olha para a casa do João de Barro. Siga o processo construtivo dele que a casa fica boa. Onde bate o vento, onde tem a porta dele, coloca a sua porta, coloca a sua janela. O vento vai bater na lateral e vai ventilar a sua casa. Olha que coisa de louco. E ele não foi em escola de engenharia nenhuma, né? E o humano, no momento em que ele recebe o espírito, ele era, o Homo sapiens também era um animal. Quando ele morre, ele vai para outro animal. Mas quando chega a era do espírito, há 26 mil anos, a hora que ele morre, ele para e vira anti-horário. Então é colocado um espírito que vai começar a absorver informações. Nós vamos ter um processo
aonde esse ser físico que está aqui, ele vai para um plano espiritual. E nesse plano espiritual é preparado um novo software, um novo programa, e uma nova experiência se forma. Só que ele não sabe que quando ele evolui, ele vai para um plano de luz. E nós identificamos que essas pessoas num plano de luz é que tem 12 elipses para menos. Hoje nós já temos gente com 3 elipses. Aqui tem 8, 10 e 12 elipses. Quanto menos, melhor. No plano de luz, aqueles que têm 12 vão para um plano espiritual e vão para um plano de luz. Quando a pessoa tem 3 elipses anti-horárias, ele sai desse plano e já vai direto para o plano de luz. Olha que interessante. Mas quando você sabe disso? É muito fácil. Eu pego uma pessoa que morreu. Se ele morreu bem, ele vira anti-horário. Tanto é que a gente é muito fácil pegar o nome de pessoas mortas e vivas e separar os mortos dos vivos com o pêndulo. Vivo está horário, morto está anti-horário. É bem simples de passagem. Quando ele está mal morto, né, para frente e para trás, né? Ai, Jesus, né? E de repente você tem pessoas hoje, crianças diamantes, que foram preparadas para chegar aqui a partir de 2008, e adultos que começam também a chegar em 3 elipses anti-horárias. Esses adultos, eu já teve pessoas que faleceram, né? É muito simples. Quando você vai para um plano espiritual, ele é anti-horário até o horizonte. Quando você vai para um plano de luz, ele vira uma esfera. E nós já temos gente que o cidadão estava aqui bem vivo, trava, e ele vai direto para a esfera. Ou seja, ele vai direto para um plano de luz. Ele está com 3 elipses anti-horárias. E aí ele começa a reconhecer quem ele é. E quando a pessoa chega em 3 elipses anti-horárias, nós chamamos de anjos e arcanjos. Então nós temos crianças com 3 elipses anti-horárias que são verdadeiros anjos nascendo. Aquela criança, qual é o nome dela? Sofia. A Sofia. A Sofia, por exemplo, né? Ela tem 3 elipses anti-horárias. Vai dar um trabalho para os pais, doco. Né? Já é duro ser pai. Eu não sei vocês. Alguém foi treinado para ser pai? Eu não fui. Eu aprendi com meu pai e com a turma que estava em volta. Claro que depois eu fui fazer a Escola de Pais do Brasil, né? Aí já é uma novidade, né? E foi muito bom. Não serve para nada quando se trata de educar aquela criança. É uma criança que tem capacidade enorme de percepção. Ela não vai precisar escrever em papelzinho na escola para poder aprender. E a professora fica louca da vida, tem que escrever. E ela fala, não quero escrever. Eu já sei. E aí eu tenho que chegar para essas crianças e convencer que eles têm que ter tolerância com os professores. Não? E eu faço isso, literalmente eu faço isso. Criança de 6, 7 anos, eu converso como se fosse um adulto. E mostro para ela que ela tem que ter suavidade com a professora. Né? Teve um caso que nós acompanhamos desde que nasceu a criança, a professora chamou a mãe. E a mãe chegou lá, qual o problema? A criança já tinha 5 anos, afinal de contas, né? Qual o problema? Ela só tira notas boas, vai tudo certinho? Não, é que ela conversa comigo de igual para igual. E essas são as crianças diamantes. De igual para igual. E você vai ter que se adaptar a nunca mentir, nunca falar, tentar enganar. Falar olhando nos olhos. Se você virar de lado, deixa os olhos lá da criança. Porque ela não vai aceitar alguém que não olhe nos olhos dela. São anjos. São verdadeiros anjos. Agora, o que é um anjo? É alguém que tem uma mãozinha bonitinha assim? Não, não é bem assim, né? Nós temos o nosso script da vida e ele vai acontecer. Porém, qual a grande diferença? É que as pessoas que estão ainda de 12, a turma de 24 a 14 também tem chakras, tá? Só não tem o 8º. A turma de 12 até 3 tem o 8º chakra, então são 8 chakras. Eu vou pegar uma pessoa que tem 8 que tem elipses horárias e vou identificar cada chakra que ele tem. Horário, anti-horário. Quando a pessoa vem para 3 anti-horário, ela não tem mais 8 chakras, ela só tem um. É um duplo. Ele recebe uma luz no tórax
e lança por um ponto nas costas. E o cara, quando foi fazer um desenho de um anjo, ele viu uma asa. Literalmente parece uma asa, porque é uma luz que se expande desse ponto. E você olha, parece uma asa, né? Essa é a grande diferença entre quem tem elipses horárias e quem tem anti-horária. Ou seja, anjos e arcanjos. Verdadeiros anjos. Mas anjos na acepção real da palavra. Criadores, construtores, pessoas com capacidade de luz. Pessoas com capacidade de fazer diferença. Mas ele é temperamental? Sim, ele tem um script dele. E ele vai ter que vivenciar esse script dele. Um daqueles CDs eu falo de anjos e arcanjos em várias faixas, né? E é justamente isso, demonstrando que eles são reais, não são virtuais. Demonstrando que quando uma criança dessa fala, canta e se expressa, todo mundo ouve. O mundo se modifica a partir do momento que maior número de pessoas vão se transformando em 3 anti-horários, ou seja, 3 elipses anti-horárias. E no caso das crianças diamantes, esféricas. Esse é o ápice. Esse é um anjo já pronto para existir. E quando eu pego a Sofia, ela tem 3 anti-horários, esférica intensa. Isso é a frequência de arcanjo. É a diferença da geometria, da velocidade que define cada um. E aí eles vêm com capacidade ímpar de modificar a face da Terra. E alguém fala para mim assim, agora essa turma vai ver. Eu falo, cuidado com essa frase, você foi para outra lista. Né? Não. Agora é hora de cada um de nós usar as nossas capacidades. Vocês não estão nessa sala à toa. Todos nós nos reunimos porque somos iguais. Os iguais se reúnem, é sempre assim. Cachorro com cachorro, galinha com galinha, tartaruga com tartaruga, é sempre assim, não é? Os iguais estão reunidos aqui. Aqui? Não, no mundo inteiro. Hoje o mundo inteiro tem encarnados e desencarnados 4,7 bilhões de seres despertos. Ou seja, pessoas que estão do 12 para menos. Essa turminha aqui de 3, de 8 intenso e 3 anti-horário, representa 1,8% dessa turma. É um enorme número. Ou seja, a mudança no planeta é iminente. Não acreditem em negativistas. Não acreditem em pessoas que falam bobagem do nosso país, do nosso mundo. Ele vai passar por outras dificuldades. Aquelas inerentes à necessidade da evolução. Sim, o aquecimento vai aumentar. A água vai desaparecendo, a alimentação vai desaparecendo e todo mundo vai morrer de fome? Não. Existe um elemento que construiu o universo chamado fluxo, um fluxo cósmico, e nós temos nossos físicos já trabalhando nesse fluxo cósmico, e o ser humano, quando tiver capacidade de luz, de anjo e arcanjo, ele passa a aplicar esse fluxo cósmico. O que faz movimentar um pêndulo é o fluxo cósmico. É a capacidade que as pessoas têm de enxergar, de perceber, de sentir. Uma capacidade inata. Então as pessoas vão sentindo que as mudanças do planeta não passam pelas ideias humanas antigas. Passa por uma alteração na capacidade de luz dos humanos. E os humanos vão fazer naturalmente o que sabem fazer. E vão modificar a face da Terra. Quando eu pego, por exemplo, o Buda, Siddhartha Gautama, 2.600 anos, ele já tinha, enquanto Buda, 8 elipses intensas. Mas ninguém tinha 8 elipses, só vai ter a partir da chegada de Jesus. Seres de luz, verdadeiros anjos e arcanjos que visitam a Terra para injetar no humano conhecimento. Se eu pegar o próprio Jesus, ele tem 3 elipses anti-horárias superesféricas, rei da cocada preta. E ele chega aqui com 8 elipses intensas, que é o melhor que alguém conseguia chegar aqui. Tem 2 apóstolos também, que tem 8 intensas naquele momento. João e Bartolomeu. Arcanjos que vêm dar o apoio. Então, para nós é muito fácil identificar por geometria. Se eu pegar Leonardo da Vinci, o cara projetou tudo
também 8 elipses intensas e, como ser essencial, 3 elipses intensas esféricas. Arcanjo Rafael. Enfim, os humanos vão ter que começar a enxergar por geometria o que está ao seu redor. Quando eu falo o problema do mundo, as negatividades, a maldade humana, representa hoje 6 centímetros nesse pêndulo de 25 centímetros de raio. Enquanto que a luz do planeta, a bondade humana, representa 50 centímetros de abertura hoje. É muito maior, muito maior. Acontece que as pessoas têm medo. As pessoas têm vaidades e paixões. Medo de viver, medo de enxergar o bem. E vão externalizar o que é ruim. É claro, eu pego um balde de perfume daqueles bons, e pego um montinho, vocês sabem do quê? E mexo com um pauzinho aqui. Qual o cheirinho que vocês vão sentir? Né? Então, não mexa com isso, deixa secar que o vento leva embora. Aprender a não alimentar o mal. Eu não vou dar exemplos aqui das coisas ruins, porque eu não vou ser o arauto do capeta, não, sabe? Eu tenho que falar as coisas boas, aquilo que é real, que é muito real. O humano vai ter capacidade de gerar seu alimento, gerar suas vestimentas, a sua água, a partir da capacidade de fluxo que ele tem, a partir do momento que ele vive como um anjo ou um arcanjo. Anjo é aquele que tem 3 elipses intensa e esférica. Arcanjo é aquele que tem 3 elipses intensas, aquela capuchadona, né? Mas qual a diferença deles? Acontece que quando o ser humano nasce pela primeira vez, um ser com 12 elipses, é formado uma célula de seres de luz, com 8 deles. Chega um momento que uma dessas células, um deles se destaca. Ele vai se juntar com outros 3 arcanjos e a célula vai ter 24 anjos no total. É o corpo, é a formação do corpo. Acreditar que o bem se organiza, que a luz se organiza. Acreditar que cada um de vocês faz parte dessa organização. Ah, mas eu tenho problemas. Sim, graças ao bom Deus você tem problema. É assim que se treina as pessoas. É assim que você treina pessoas a serem melhores, com problemas. E não com a falsa pureza. Não com a falsidade de um mundo de fantasia, um mundo onde todo mundo vive legal, na boa. Só falta uma maconha, né? Fica tudo bacana. Não. O mundo é um local de sofrimento para todos nós. É um local onde eu vou aprender os porquês. E quando eu aprender os porquês, as nossas vidas se transformam em algo melhor. Então, quando eu falo de anjos e arcanjos, eu estou falando de entidades reais que vocês estão se transformando. Vocês não, nós, né? Todos nós estamos nos transformando. Todos os humanos? Não. Só 36% dos humanos encarnados e desencarnados. O que eu mais ouço todos os dias é gente me ligando, porque está doente, porque faleceu um, faleceu outro e tal, né? Eu falei para minha esposa um dia, quem sabe um dia um amigo me liga e fala assim, vamos tomar um cappuccino lá no centro, né? Estou esperando, se alguém quiser me convidar, estou aceitando o convite, né? Não, as pessoas me ligam hoje, por exemplo, uma amiga com câncer e tal, avançado, né? E ela não quer aquilo. Quem quer, levanta a mão. Ninguém quer. Ninguém quer uma doença, ninguém quer uma morte, ninguém quer nada disso. Óbvio que não. Eu não gostaria de novo acordar de manhã e lembrar que dos 7,6 bilhões de humanos, 5 bilhões passam fome severa. 5 bilhões. É que nós moramos no paraíso chamado Piracicaba e Brasil, né? Não moramos na África, não moramos na Ásia, não moramos onde tem guerras, onde tem violência, tem morte, miséria, né? Onde a comida é escassa para todos. Me incomoda. Mas eu vou me encher de raiva? Não. Eu vou procurar entender por que o Criador fez tudo aquilo. Qual foi o objetivo do Criador fazer tudo aquilo? Sempre enxergar os porquês. Sempre enxergar os porquês. E quando eu aprendo, eu evoluo. E quando eu consigo perceber que eu sou um anjo,
um arcanjo em evolução, eu passo a assumir minha responsabilidade como ser de luz. E passo a ter uma vida muito melhor para o meu interior. Continuo tendo as mesmas experiências ruins de todos os humanos. Ver uma sobrinha de 43 anos falecendo com doença, vendo um primo que em 40 dias morreu com câncer no sistema respiratório, né? E aí meu irmão ligou e falou assim, você está sabendo do Arnaldo? Eu falei, não, eu não fico controlando as pessoas, né? Dá para você ver o que ele tem? Eu falei, dá. Câncer no sistema respiratório e morre daqui a 10 dias. O que? Assim, assim, assim. Mas você fala para ele isso que ele vai entender. E no dia do enterro dele, estou eu lá esperando a minha fala, que na minha família eu tenho uma fala lá do enterro, né? E lá vem o Arnaldo querendo falar do enterro dele. Falei, primo, não é assim que é festa agora? Não, eu sei que se você destravar o seu sistema de segurança, eu posso falar. Ou seja, já era um anjo evoluído, né? Tá bom, vai. Metade da fala é minha, metade é sua. Combinado? Combinado. Mas foi um baratão. Metade da minha fala, parei, o sistema mudou de frequência e eu comecei a pensar no que eu falava. Eu não pensava para falar, eu pensava naquilo que eu estava falando. Para minha sorte, né? A japonesa, a esposa dele, ficou de pé, com os olhos regalados, e falou assim, Sérgio do céu, o que você falou da metade da fala para frente, você reproduziu exatamente o que o Arnaldo falou para mim domingo à noite. Falei, pois é, e era ele mesmo, né? E mandou recado, isso, tal, enfim, o papo foi bom, né? Graças ao bom Deus que eu tenho essas confirmações, né? E aí você começa a enxergar os outros planos, os outros momentos, e começa a enxergar a eternidade que nós somos. E eu sinto a dor de vocês. E essas dores são imensuráveis. E chega um momento que eu tenho que parar, olhar para essas dores e entender o porquê dessas dores. E observar que aquela dor teve um motivo muito importante para acontecer. Louco, mas é verdade. Eu vou ter que parar e perceber aquela dor. Qual dor que é pior? Para mim, a pior dor deve ser um pai e uma mãe perder um filho. Eu tenho 5 deles, 9 netos. Eu fujo dessa ideia. Eu vejo minha sobrinha, que era como filha, né, falecendo assim e tal, e eu cuidei dela durante 9 anos, e no último dia ela me abraçou e falou assim, tio, você pode me levar, estou feliz. Tudo entubado, coitado. Né? Eu entendi tudo, você tem razão, eu entendi tudo, agora eu estou bem. Olha que legal. E o gostoso de cuidar das pessoas é quando chega nesse momento final, a pessoa olha e fala assim, agora eu entendi. É bom. É bom. Não vamos medir o tamanho dos nossos sofrimentos. Vamos medir o tamanho das coisas boas que aprendemos. O que nós absorvemos, que nos alimentou e alimentou a humanidade. Nós estamos brigando com o sistema, que nós não somos tão bons nisso, né? Para colocar os CDs no site. Aí vai ficar em aberto para vocês poderem. Tem 5 faixinhas falando de anjos e arcanjos, né? Mas essa noite eu gostaria que vocês acreditassem em vocês mesmos. E percebessem que eles são reais. Não são fisionomias religiosas ou filosóficas. Eles são de verdade. E às vezes eles vêm numa criancinha pequenininha, sabe? Que a gente não entende o que está acontecendo. Gostaria de fazer uma pergunta. Faça! Esse 1,8% da população nasce aonde? Qualquer lugar? Qualquer lugar. Pode ser em favela, pode Qualquer ser em lugar lugar. berço rico, em qualquer lugar? Todos os lugares. É bem Normalmente os lugares classe média para baixo, né? é. A maior parte das vezes, né? Uhum. Eu estava na padaria, escutei uma voz, tem mortadela? O sistema fez assim, frequência de arcanjo. E eu fui procurar o cara, né? Aí ele pôs a camisa, entrou, era um puxador de carrinho, catava reciclável, e ele chegou e pediu 100 gramas de mortadela e 3 pãezinhos. Todo mundo ficou longe, porque ele fedia muito. E eu me aproximei, claro. Ô amigo, tudo bem? Nossa, se eu estou bem, estou feliz, estou muito... Olha, rapaz, trabalhei tanto que eu esqueci de almoçar. Agora tem que almoçar e jantar. 3 pãozinhos e 100 gramas de mortadela. Claro que eu paguei a conta dele, óbvio, né? E quando eu olho para ele, me aproximo dele, dei a mão para ele, frequência de arcanjo,
O cara vivendo uma experiência fantástica de pobre. Uma coisa linda. É a diferença de quando eu tinha Kombi e eu parava no posto e o cara falava assim, o que vai aí? Né? Aí eu troquei por uma cara, então. Ô doutor, o que vai? Né? As pessoas deviam enxergar quem é a pessoa, não quem ele está. Porque não tem nada a ver inteligência com luz, né? Não, nada a ver. Existe o QI, conceito de intelectualidade, né? E o QL, que é o conceito de luz. O QL é medido aqui, ó. E normalmente as pessoas com muita luz, eles se colocam a fazer os piores trabalhos. O trabalho mais duro. Um dia, uma mulher perdeu a criança com 6 horas de nascimento. Nossa, e eu sinto a dor do outro. Por isso que eu falo, é muito dolorido. É muito dolorido. Aí eu parei, olhei para ela e falei, o que eu vou falar para essa mãe agora, né? Primeira coisa que eu fiz, pegar a frequência do filho dela. Quando eu vejo um bruta de um arcanjo, e quando eu pego a frequência, eu pego o download da lição. Ele só veio para injetar na humanidade coisas magníficas. Ele só precisava de 6 horas. Ele pode ir embora. Eu falei para aquela mãe, olha, a sua família é honrada. Sua família é muito honrada. Porque só uma família muito honrada teria presença de um arcanjo na sua casa para essa missão. Então, substitua a sua tristeza pela alegria da honra de ter conduzido um camarada que ajuda a humanidade a ser melhor. Todo mundo acha que missão é um negócio grande, sabe como que é, né? Não, a missão, às vezes, é uma pequena informação que se injetou, a humanidade muda a partir dali. Então, entenda, anjos e arcanjos. É um outro mundo. E a boa notícia para vocês é que todos vocês são anjos. Anjos num processo de evolução. E um dia vocês vão se encontrar como tal. Hoje nós podemos falar isso para vocês. Crianças que têm uma capacidade ímpar e adultos que estão evoluindo. É como se fosse um hormônio injetado na humanidade. 2012 para cá, o hormônio foi injetado, 2014, ó, e a humanidade começa a proliferar a sua capacidade de luz. Claro, quem acordou, quem está no casulo, não. E quem está no casulo vai ter que ser retirado e levado para outro planeta para continuar o processo evolutivo. O planeta não consegue mais assimilar a negatividade de quem está aqui embaixo, ou de quem está em trevas, né? Então, essa noite é uma noite muito feliz para mim. Poder falar para vocês de anjos e arcanjos. Uma coisa que eu tenho lá dentro de mim há muito tempo, né? Mas eu olhar para as pessoas, não quero falar hoje não. Eu não quero falar. E se eu desejei falar, é porque eu falei para as pessoas que o são. Como eu não preciso do voto de vocês, não vou ser candidato a nada, porque já fui eleito, né? Não preciso do dinheiro de vocês, não preciso nada de vocês. Eu posso falar a verdade para vocês. Não preciso e não desejo o aplauso de vocês, porque quem merece ser aplaudido é a humanidade, que aguentou bem o tranco, não? E eu estou num momento muito feliz da minha existência, onde eu vejo os anjos e arcanjos chegando, famílias puras, famílias lindas se formando. Falam para mim assim, o problema é a falta de família. Foi engraçado. Para mim é a solução. E eu vejo famílias lindas se formando. Não mais aquela família que impunha o respeito, aquela família que gera o respeito. Não mais aquela família que o pai olha assim, né? Meu pai nunca bateu em nós. 7 filhos. Ele tinha um olhar de raio laser. Posição de sentido rapidamente, né? E ele nunca ameaçou, nunca falou nada. Mas era um homem bom. Então acho que eu prefiro ser o cara que abraça os filhos e não preciso olhar com olhar de raio laser, e eu posso falar com muita amorosidade os limites que eu acho que são certos. E quando eu vejo minha netinha aprendendo xadrez com 4 anos, e a minha tristeza de não conseguir mais ganhar o xadrez do meu neto de 10, não sou tão bom assim também, né? E quando eu vejo essas crianças pequenas, que nossa turminha da radiestesia, eles fazendo coisas que ninguém consegue imaginar. Né, Clarice? Cadê Clarice? Né? Não, está embaixo. Essas crianças hoje plantando milho
aonde a nossa pesquisa, o milho plantado com a geometria que eles criaram, está desse tamanho. Ainda bem que eu não tenho mão comprida, aquele é Dirceu, né? Dirceu aqui, a chácara dele, né, Dirceu? É desse tamanho, Dirceu? Não é mentira, né? Tá certo. E o milho onde foi plantado, normalmente, mesma semente, mesma terra, pequenininho. Eles estão vendo na prática a capacidade que eles têm de gerar vida. E um dia nós vamos passar para vocês aqui esses filmes, esse material, mostrando o que é feito com seres com capacidade de luz. Recomendo a vocês, façam meditação, façam transmutação. No nosso site Arte Digital tem várias meditações. A minha alegria são os meus filhos brilharem no mundo, sabe? Marquinhos fez uma música que eu babei assim, eu babei de sujar a camisa mesmo, né? Tá no Facebook. Quando eu olhei hoje, 40 mil visualizações. 40 mil visualizações. É claro que ele vai cantar pra gente, óbvio, né? E é muito simples, a música, ela diz respeito justamente a cuidar. Nós existimos para cuidar. Então vamos cuidar mais dos outros, que assim o nosso cuidar é automático. Nós não precisamos ficar tão exacerbados com os nossos problemas. Eles vão existir e só vão sair da gente quando nós aceitarmos e com suavidade resolver. E vai ser muito mais fácil resolver os nossos problemas quando nós cuidamos das pessoas. Porque muitas vezes, ou todas as vezes, quando eu cuido de alguém, estou cuidando de mim também. Né? Isso é um papel de anjo e arcanjo. Fazer na certeza de que todos vão receber essa benese do cuidar, do bem viver. Obrigado pela pergunta. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão e faça. Não tem problema não. Vou fazer certo. Faça. É o que eu mais gosto. Sabe o que eu mais gosto de criança? É que eles perguntam demais. Eu barro. Né? Um dia eu falei para os meus netos assim, 5 com o celularzinho em casa, nas férias de janeiro. Ô turma, vamos pegar um jogo, fazer qualquer coisa, todo mundo enroscado nisso daí. Aí eu falo assim, não, bom, mas aqui a gente aprende um monte de coisa. Aprende, que série você está? Aí fiz uma pergunta da série D, não sabia responder. Aí o outro virou e falou assim, vô, como é que é esse negócio de espírito? Ah, isso tem que ser com detalhe, todo mundo para a cozinha. Começamos às 8h30, às 8h30, 10, sei lá que hora que é. Só sei que meia noite e meia eu falei, agora para, agora eu quero dormir. Porque eles foram perguntando e perguntando. Nós passamos, para vocês terem uma ideia, eu não pensava que eles iam me perguntar da mitologia egípcia, de Osíris, de Ísis. Ah, perguntou, eu respondo também, né? E foram perguntando, eu virou e falou assim, então é parecido com a lenda de Odin, dos nórdicos. Exatamente, um assim, e foi, eu babava, né? Claro, e todo mundo interessado, esqueceram o celular, né? E pergunta, no outro dia, choveu, pergunta de novo. Aí fomos assistir Doutor Estranho. Ô vô, como é aquela história de espírito que sobe, não sobe? Sobe, não sobe, né? Aí toca o vô pegar um papel e ficar explicando, né? Me senti o verdadeiro avô, né? A coisa mais gostosa do mundo são as perguntas. Porque com certeza alguém na sala vai saber responder. Se não eu, alguém responde. Aí todos nós aprendemos. Bom, Sérgio, é verdade que a gente está acelerando a mudança muito rapidamente? Cara, absurdamente. Pra você ter uma ideia, nós medimos o tempo, nós temos nosso amigo, que trabalhou primeiramente com o tempo, o nome dele, né? Oxe. Aí foge de vez em quando. Ele trabalhou a questão do tempo. O grego chamava o Cronos, que é o tempo, 24 horas. E o Kairos, que é o tempo de verdade. Isso é o motivo das nossas pesquisas, tá? E nós pegamos o tempo real e medimos, todo santo mês de mede. Agora, por exemplo, 6 horas e 46 minutos. O tempo Kairos, hoje, 6 horas e 46 minutos. Ou seja, acelera o tempo para o humano acelerar junto, tipo o segue na tangente. Tudo está se acelerando. Ontem eu vim da aula, hoje eu estou aqui já.
Eu só pisquei. Porque o tempo é relativo, o tempo não existe. Tudo está se acelerando. É como o hormônio que é colocado na criança nas últimas semanas de gestação. O corpo da mulher, hormônio nele, para ele poder nascer. E isso está acontecendo com a humanidade agora. No dia 4 de março, dia 3 de março, a humanidade estava com 3 elipses horárias intensas. Dia 4 virou para 3 anti-horárias. A criança nasceu. A humanidade está com 3 elipses anti-horárias. Tudo se acelera. Tudo. A verdade não se esconde mais. Não dá para esconder mais nada. É um processo evolutivo. Ao mesmo tempo, Kairos, zerar, nos tornamos atemporal e conseguimos perceber que estamos fora do tempo? Isso. E aí, você só vai perceber isso porque você já é um ser de luz. Você está com 3 elipses anti-horárias intensas. Aí você percebe que o mundo é outro. Aí me perguntaram, mas como é que vai ficar esse mundo? É igualzinho a bolsa que a criança nasceu. Não vai ficar. É um outro mundo, é uma outra forma, uma outra frequência que se vivencia. Sérgio, desculpa, uma pergunta assim, até meio... Vai direto à pergunta. Parece que o tempo, não dá mais tempo de eu fazer todas as minhas coisas. Acabei de falar. Então, é isso mesmo, tem Sim. tudo a ver. Não é que eu tô lerda, porque eu tô achando que eu tô Não. lerda. Vocês procurem, vocês vão encontrar ressonância Schurman. Também olha que nome, não? Ressonância Schurman. Ele vai mostrar que a diferença dos polos estão acontecendo de forma vertiginosa. E nós medimos pela radiestesia o tempo real, né? Isso é real. Nós estamos apenas com 6 horas e 49 minutos. E baixando. E isso obriga as pessoas a acelerar o seu interior, não o seu exterior. Porque o exterior não muda nada. O que muda é o seu interior. Nós temos textos na arte digital que colocam muito sobre isso. Tem um texto que fala sobre o fluxo cósmico. Leiam. É outro mundo. Quando eu pego um pêndulo de meio quilo, com um raio de 25 centímetros, e esse que tem 2 gramas, para o mesmo objeto de pesquisa, a gravidade não interfere. É outra física, é outro mundo. Enquanto que se eu usar energia, eu não volto no tempo. Mas se eu usar o fluxo cósmico, eu volto porque ele é imutável. Ele só é mudado se eu alterá-lo, senão ele continua o mesmo. Então eu consigo buscar informações do planeta e do universo de uma forma num tempo igual a zero. Enquanto eu demoro 50 anos-luz para chegar em Alfa de Centauro, com o fluxo cósmico, o tempo é zero. Delta T igual a zero. É outro universo, é outra física. Então, procurar entender a criação, procurar entender os motivos das nossas experiências, é essencial para que a gente possa viver feliz. Viver feliz não é ter tudo o que eu quero, é entender tudo o que passa em mim. Isso me traz felicidade. Né? Mas ainda continuo com abaixo assinado, quem quiser assinar, e depois no plano de luz tem que ter pizza. Legal. Vamos lá então? Vamos fechar os olhinhos um pouquinho. Alex vai fazer uma perguntação, falando de anjo e arcanjo, certo, Alex? Eu vou pedir para a Fabiane já descer, que a gente já deu os expedientes. O Carlos está aí? Legal. O Geraldo? Legal. Vamos fechando os nossos olhos e abrindo os nossos olhos internos. Os olhos que podem enxergar e perceber quem nós somos. Os olhos que podem sentir uma realidade que se esconde por trás das nossas fantasias.
verdade que liberta de quem nós somos, de quem nós estamos constantemente num processo de evolução para se enxergar. De olhos fechados, com essa mente um pouco à meia luz, não estamos na escuridão, mas olhamos dentro de nós, nas profundezas do nosso coração, e vemos a nossa luz. Uma luz que não pode ser vista com os olhos, mas pode ser sentida com a alma. Uma luz que pode ser tocada com o amor que habita em todos nós. Olhe para si mesmo internamente com amorosidade profunda. Todos anjos, todos caminhando para assumir os seus papéis, para se colocar nas suas missões. Ninguém está aqui para ser curado, para ter respostas, mas todos estamos aqui apenas para propagar essa luz que habita em nós. E isso nós podemos fazer a cada pensamento, a cada palavra, a cada ato, agindo, pensando, falando com humildade, com sabedoria e com amorosidade. Tudo mais é ilusão nesse mundo. Tudo mais nos afasta dos seres que nós somos. Tudo mais nos afasta de se tornarmos o que já somos. Esses anjos, esses seres eternos de luz. Se preencha de amorosidade, se ame profundamente nesse momento. Derrame esse amor por todas as pessoas que você conseguir se lembrar nesse instante, até aquelas que lhe feriu. Ame profundamente esse mundo, cheio de imperfeições perfeitas, cheio de erros que são, na verdade, grandes lições e aprendizados. Tudo é perfeito. Coloque humildade dentro de você. Coloque humildade dentro dos seus atos, na sua postura com as pessoas, na sua postura com o mundo. Quem somos nós para sermos mais que o outro? Quem somos nós porque sabemos mais, porque possuímos mais, para se colocar num patamar mais elevado? O que classifica em que patamar estamos é a nossa origem, é quem nós somos. E todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Humildade, sempre. Se preencha de sabedoria. Não a sabedoria dos livros, não a sabedoria de acúmulo de conhecimento, não aquela sabedoria que te engrandece, mas aquela sabedoria que habita no letrado e no não letrado, no mais humilde e no mais estudado. Aquela sabedoria que vem da alma, que vem da consciência da luz que nós somos. Aquela mesma sabedoria que guia os nossos passos com leveza, sempre para nos movimentarmos no caminho da compaixão, no caminho da coerência, no caminho do bem. É assim que vocês despertam como anjos. É
assim que vocês se percebem enquanto anjos. Não anjos celestiais com aquelas asas luminosas que rasgam o céu, mas anjos que espelham a grandeza de quem criou vocês. Anjos que são o reflexo puro da mais elevada luz. Anjos que são seres de puro amor, sempre prontos a cuidar, sempre prontos a construir esse mundo sempre melhor, sempre acolher, sempre receber o próximo necessitado, estender a mão àquele que precisa. Assim somos nós, assim nos reconhecemos nessa luz, assim nos enxergamos enquanto anjos que somos, numa profunda e eterna missão do cuidar. Não julgar quem aí está, cuidar por vocação, servir nossa missão. Cada cuida de todos e o todo cuida de cada um. Cada um vivendo como seja desperto, cada um seguindo a sua vocação, cada um sentindo e acolhendo a dor do mundo, cada um cuidando de um planeta em transformação. Já não há mais tempo de pedir, você é a própria oração, você é a cura do mundo. Viver com gratidão, sorrir e espalhar o bem, abraçar, envolver, escutar a quem precisar. Cada um vivendo com suavidade, cada um não alimentando mais o mal, cada um cedendo a paz e a igualdade, cada um mandando luz à humanidade. Já não há mais tempo de pedir, você é a própria oração, você é a cura do mundo. Já não há mais tempo de pedir, você é a própria oração, você é a cura do mundo. Você é a cura do mundo. Nós somos a cura do mundo. Com suavidade, vamos retornando, abrindo os nossos olhos.
vamos estar organizando os nossos atendimentos. Os agendamentos a gente vai chamar pelo nome. E vamos tentar manter na casa esse silêncio, essa meditação, essa reflexão, já usando o silêncio como um antídoto para o barulho do mundo lá fora. Já o mundo já é muito agitado e aqui a gente cultiva a paz como antídoto para tudo. Só lembrando que sábado teve o atendimento dos animais, quem for trás do animal